Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para falarmos um pouquinho sobre níveis da linguagem. Bom, somos seres interacionistas. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A gente interage com o outro, com outros seres humanos, com outras pessoas, né? E a partir dessas interações a gente aprende muito, certo? Somos seres sócio-interacionistas, né? A gente interage com o social, com outras pessoas, para a partir disso a gente aprender muito com essas pessoas, tá? Então, gente, o que acontece? A gente interage, né, pela fala e pela escrita, principalmente, tá? Então, nessa fala e nessa escrita, a gente constrói situações comunicativas, tá? Então, na verdade, para isso, para que essas interações ocorram, a gente escolhe níveis de linguagem, tá? Pra gente interagir verbalmente. Verbalmente, o que eu digo? Tanto falando como escrevendo. Qualquer um deles é interação verbal, tá? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente escolhe, seleciona linguagens diferentes para situações distintas, né? Então, como a gente já vem conversando, a forma como eu vou falar com uma amiga minha vai ser diferente da forma como eu vou falar com meu chefe, por exemplo, certo? Eu vou buscar utilizar uma linguagem mais formal para falar com meu chefe, enquanto com a minha amiga eu vou falar de uma forma informal, usando gírias, né? De uma forma bem próxima, digamos assim, tá? Então é importante que a gente saiba selecionar, escolher o nível de linguagem adequada, né? Adequado para cada momento, certo? Bom, então o que acontece? Eu vou ser, enquanto eu falo ou enquanto eu escrevo, eu sou o emissor da mensagem. E aí eu tenho que escolher a forma adequada para que o receptor, quem vai ler a minha carta, quem vai ler o meu texto, quem vai ouvir o que eu estou falando, possa compreender e que com isso a gente seja compreendido, certo? Bom, iniciamos então com o primeiro nível, né, de linguagem, que seria o quê? Aquela linguagem culta, a norma culta, ou a norma que a gente chama de padrão, certo? Bom, e o que é isso? A gente sabe que a língua, ela tem algumas estruturas, né, muitas regras que a gente deve seguir, para que os elementos linguísticos funcionem adequadamente e que com isso a gente seja compreendido, tá? Essas normas, essas regras gramaticais fazem parte de uma gramática normativa com normas e regras, certo? Então, a partir disso, a gente vai estar utilizando um padrão, uma língua padrão ou uma língua culta, tá? Então, a gente deve, né? Claro, aqui no Brasil, nós utilizamos a língua portuguesa, né? Que faz parte da nossa comunidade linguística, certo? Então, por exemplo, quando a gente usa dessa língua portuguesa, a gente não está querendo dizer que a língua tem que ser difícil, de difícil compreensão, com palavras muito elaboradas. Não é isso, né? Ou seja, o que quer dizer quando a gente fala uma língua padrão, uma língua culta, tá? Ele acaba gerando um certo prestígio social, né, cultural, e que na verdade está relacionado muito à questão estética, certo? É o certinho, a gente vai usar o plural, o singular, concordância verbal, nominal, né? Então, tudo que a gente aprende na escola faz parte dessa língua culta, tá? Por exemplo, dicionários, gramáticas, estão preenchidos de quê? Dessa norma culta, certo? Depois nós temos um segundo nível, né? Que é uma linguagem mais informal, uma linguagem que a gente chama como popular ou coloquial, ou seja, é aquela linguagem que a gente utiliza de uma forma mais espontânea, mais natural, que a gente usa em situações corriqueiras do dia a dia, diárias, rotineiras, né?
principalmente na linguagem falada, certo? Então, o que acontece? Essa língua coloquial, essa linguagem coloquial, ela não segue necessariamente um padrão da gramática normativa, não segue aquelas regras tão certas e corretas, né? Na verdade, ela está mais preocupada com a função da linguagem, com a comunicação, do que com a forma, do que com as regras, tá? Na verdade, quando a gente está utilizando da linguagem coloquial, né, não normativa, não formal, a gente está mais preocupado em quê? Em transmitir o conteúdo da nossa mensagem, tá? Muito mais do que como essa linguagem ela vai estar estruturada. A gente vai estar preocupado com o quê? Né? Com o conteúdo e não com as normas, com as regras, certo? Então, normalmente é essa linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Com amigos, com familiares, com vizinhos, né? Em diálogos informais, certo? Depois nós temos um terceiro nível dessa linguagem, que é a linguagem coloquial e o regionalismo, tá? Ou melhor, uma linguagem regional ou regionalismo, que é típico de determinados espaços, regiões, tá? Então, essa linguagem regional, ela principalmente faz parte da fala, tá? Nas comunidades linguísticas, certo? Bom, então, muitas vezes são também chamados como dialetos em alguns países, né? Por exemplo, se nós vamos para alguma região X da Itália, nós aprendemos nos cursinhos um italiano formal, né? E aí a gente vai para uma determinada região da Itália, talvez a gente tenha alguma dificuldade de compreensão, porque na Itália existem muitos dialetos que dependem da região, certo? Então isso é muito próprio da língua italiana. Bem, bom. Então, o que acontece? Existem muitos regionalismos, muitos que são utilizados principalmente pelos usuários, assim, nativos de cada uma das regiões, né, do país. Por exemplo, eu coloquei uma milonga, que eu particularmente gosto muito, aí disponível para vocês, né, que é linda, e ela é composta por muitos regionalismos, né, então, é de difícil compreensão, sem sombra de dúvida, para pessoas que vivem em outros lugares do nosso país. Até para a gente, de certa forma, algumas palavras a gente pode ter dificuldade de compreender, tá? Então, esses são os detalhes dos regionalismos, né, que tem essa certa dificuldade. Se nós, gaúchos, formos ouvir uma música de um outro estado, provavelmente também teremos essa dificuldade, tá bem? Bom, depois nós temos um outro nível, quarto nível, uma gíria, tá? Essas gírias também estão associadas a essa linguagem coloquial popular, né? Então, fazem parte dessa expressão cotidiana, rotineira, que a gente pode utilizar. Normalmente a gente usa muitas gírias também, né? Dependendo da nossa região também, né, da nossa idade, tudo isso acaba sofrendo, influenciando de certa forma. E aí, bom, isso também é próprio de muitos grupos sociais, ou seja, adolescentes utilizam algumas gírias que muitas vezes quem é mais velho não compreende, né? Como eu já comentei, por exemplo, eu sou professora de adolescentes, muitas gírias que não são da minha época, eu acabo aprendendo em função de ter contato com esse pessoal mais jovem. Isso é muito rico, né? Bom, então, claro, muitas vezes, pela nossa língua ser viva, esse léxico, ele pode ser incorporado, tá? Na própria língua, certo? Mas, normalmente, essas gírias, elas têm vida durante algum certo tempo, né? Como eu já comentei, gírias dos anos 70 muitas vezes não são mais utilizadas, ou seja, são utilizadas por pessoas que viveram nessa época, talvez, né? Mas de certa forma já foram substituídas por outras gírias mais próprias da atualidade,
tá? Então, por exemplo, chuchu beleza, né? Algumas coisas assim que nós não utilizamos mais, mas nas décadas de 70, 80 foram muito conhecidas, extremamente desenvolvidas, assim, utilizadas, e as pessoas usavam na sua linguagem rotineira, coloquial, né? E na época era muito comum, todo mundo sabia o que significava. Hoje em dia, a gente já fica um pouco inseguro por não saber, na verdade, o que isso significa, tá? Bom, nós temos também um quarto nível. Esse quarto nível é uma linguagem vulgar. O que a gente quer dizer quando a gente fala em linguagem vulgar? Então, ela é totalmente oposta, ela é exatamente oposta à linguagem padrão, à linguagem culta, né? Então, por quê? Essas regras normativas próprias da linguagem culta não fazem parte da linguagem vulgar, certo? Na verdade, de uma forma bem rudimentar, assim, os falantes conseguem compreender a mensagem e os efeitos de sentido nas trocas dessas mensagens, certo? Então, muitas vezes, essa linguagem vulgar, ela pode ser compreendida como um vício de linguagem, né? Então, por exemplo, nós vai, para mim ir, vamos ir, perdão, né? Vamos ir sem o S, vamos ir, ou vamos ir, né? Que a gente acaba utilizando muito na nossa linguagem rotineira, na nossa linguagem diária, certo? Então, isso, na verdade, é muito comum, tá, pessoal? Eu peço também que vocês olhem com muito cuidado, escutem, olhem não, escutem com muito carinho essa milonga, tá? Que é uma poesia, né, de certa forma, e busquem compreender como isso, na verdade, representa a nossa cultura rio-grandense, né? Principalmente para quem mora para fora, para o campo, né? Quem tem contato com os animais diariamente, com aquela rotina. Então, na verdade, isso é bem um regionalismo, né? Muitas vezes eu tenho uma amiga paulista, e aí às vezes, agora ela já tá começando, já faz uns quantos anos que ela mora aqui em Santa Maria, e aí ela já tá conseguindo, na verdade, utilizar um pouco da nossa linguagem aqui regional, né? Ela diz que ela já tá ficando um pouco gaúcha. Por quê? Porque a nossa rotina é o contato, e mais uma vez eu trago o que para vocês? A questão da interação. E a interação, ela nos ensina muito. E nós, de certa forma, ou totalmente, somos influenciados por essa rotina, né? Por esse cotidiano. Por exemplo, algumas vezes vocês, quando estiveram em contato com algum amigo, com alguém assim por um tempo, já não repetiram um vocabulário usado pelo amigo ou pela amiga, vocabulário que até então vocês não conheciam? Isso já não aconteceu com vocês? Comigo acontece muito, né? Então, por exemplo, assim, o meu namorado, né, é roqueiro e tal, e aí, vocabulário bem chulo, tá, gente? Que, claro, que ele usava, bem pau-ferro, ou seja, é alguém forte, que, né, enfrenta desafios, que... Eu sou da mesma geração do meu namorado, mas eu jamais tinha escutado isso. Bem pau-ferro, ou seja, alguém que não tem medo, que vai lá e faz. Ou seja, acabei incorporando no meu linguajar coloquial, na minha linguagem do dia a dia, da rotina, né? Então é isso, mais uma vez eu retomo a questão da interação que nos faz crescer, né? Que acrescenta muito na vida da gente. E o quanto que a gente pode aprender com o nosso colega, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, independente dele ter mais ou menos cultura que a gente. A questão de como essa interação pode, sim, influenciar na nossa linguagem, na forma como a gente compreende a língua, na forma como a gente, inclusive, a interpreta. Então é isso, gente, né?
a gente realmente cresce muito a partir do convívio com o outro, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessas observações acerca dos níveis de linguagem. Espero que gostem da milonga também. Um abraço a todos e ótimos estudos!